Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Malu Sadoski. Eu, Iris Coelho. Esse é mais um episódio do Papo Incast. Hoje nós recebemos aqui uma grande amiga, uma pessoa muito especial para nós, Alexandra, e vem falar de reprogramação de DNA, que é um tema super novo, né, Ale? Muito pouco falado. Mas, gente, realmente é incrível. Então, Ale, seja muito bem-vinda. Bem-vinda, Alexandra. Faz tempo que a gente estava aí tentando alinhar nossas agendas. E que bom que deu certo, né, Ale? Bom, tô super feliz de estar aqui com vocês. Bom, vou me apresentar. Fala um pouquinho de você, porque a Ale já é de casa, né? Você já conhece, ela é nossa amiga. Pode falar sim. Bom, eu sou a Alexandra, eu tenho 42 anos, sou mãe de uma menina de 9 anos, sou casada, tô aqui em Maringá há quase 8 meses. Recém-chegada, né, Ale? Tô amando, sou de São Paulo, capital. E eu tô aqui num momento que, desde que eu cheguei aqui, eu sentia que eu precisava fazer mais coisas para ajudar as pessoas, né? Isso é uma coisa de missão de vida. E aí eu fiz uma transição de carreira completamente diferente do que eu fazia antes, mas com muito estudo, de muito tempo. E aí nasceu a reprogramação do DNA. A reprogramação, ela já existe, né? Ela já é um tema. A Alexandra, ela estuda há mais de 20 anos, é pesquisadora com as suas viagens, né, Ale, em muitos países. Então, a Ale, ela tem muita bagagem, né, pra gente falar sobre esse tema aqui, que é da terapia holística, né? Exatamente. Então, só pra gente começar a destrinchar um pouco o tema, como realmente é muito novo, acho importante a gente falar de alguns conceitos, Claro, né? claro. O que exatamente faz a reprogramação do DNA? Legal. Bom, o nosso DNA, né, é a nossa codificação do nosso corpo, né? Todos os códigos genéticos estão ali no DNA e nos nossos genes, né? Então, de geração em geração, vão se passando informações boas e não boas, né, dos nossos antepassados. E as ruins também, né? Eu gosto que a Lê nem tudo é bom, né? Não boas. As ruins também vêm, viu? Nem tudo são flores, né, Lê? A gente herda, não tem jeito. A gente herda, né? Então, todos aqueles padrões, né? Então, falando um pouquinho dos positivos, né? Então, aqueles dons, né? Então, tem pessoas que têm muitos dons, por exemplo, dons para a música, né? Então, é praticamente autodidata a tocar um instrumento, né? Isso vem de... nós herdamos isso, né? Dos antepassados. Dos nossos antepassados. Alguém então, lá também teve esse dom. Exatamente. E como a gente tem os nossos dons e também tem as coisas ruins, né? Então, as repetições que podem acontecer na família, de repente, uso de álcool excessivo, também momentos assim, eu trabalho, nunca tenho dinheiro, né? Então, as ascensões, né? Tenho muito dinheiro, não tenho nada. Já cai rápido, né? Então, tudo isso também é herdado dos nossos antepassados. São padrões, né, Ale? São padrões, exatamente. Né? E aí, que comprovadamente, mais de 95% da forma como a gente vive, da forma como a gente toma nossas decisões, como pensamos, a gente tem a influência dos nossos antepassados. Isso faz com que muitas coisas travem na nossa vida, né? Então, que a gente acaba fazendo no inconsciente, no automático, e aí as coisas acabam não acontecendo por causa dessas coisas que não são tão boas que a gente herda, né? E vocês querem dar algum relato, alguma coisa? Porque nós duas já terminamos, então a gente fica assim, querendo falar, né? Então você vai começar? Porque a gente passou pela experiência, então assim, foi muito interessante quando a Lê... Nós tivemos uma conversa, né? E a Lê falou que trabalhava com a reprogramação. Antes dela terminar de falar o que era reprogramação, falei, Ale, eu quero fazer, lembra? Falei, eu quero. Eu nem tava entendendo muito bem, mas por muitos anos, né, foi meu momento de fala com a Lê, eu experienciei muita repetição mesmo, principalmente repetição de falência. Então, eu vinha de um padrão que era uma facilidade muito grande de produzir dinheiro, né? Então, assim, o que eu fazia, ganhava bastante dinheiro, mas logo perdia, entrava num ciclo de falência, e aí
fazendo uma busca, né? Foi a mesma situação que aconteceu com o meu pai, Uhum. com o meu avô, pai do meu pai. E aí eu não tenho informações Provavelmente ali pra trás, de né? outros também, né? Que na reprogramação nós conseguimos identificar em várias gerações. Ou seja, talvez por lealdade, né? Ou porque já tem essa programação mesmo, é necessário fazer esse corte, né? Corte. E aí faz essa limpeza daquilo que não é tão bom, seguindo as palavras da lei, aquilo que não é tão bom. O resultado que a gente tem com essa reprogramação, né? Então, assim, não é que, nossa, milagrosamente, a vida agora agora eu vou ficar rica. Não. Vou trabalhar e vou ficar rica. Mas tudo aquilo que tinha de bloqueio, de impedimento, já não existe mais. Ou seja, então agora sou eu comigo mesma. Exatamente. Então eu sua tenho autonomia. Responsabilidade de 100%. Exatamente. Então, o que acho que é o que todo mundo quer, né? É ter essa autonomia e não sabotadores, porque são sabotadores, né? Porque além dessa questão que você falou do ciclo, o mais importante é o desbloqueio. Exato. Porque você vai estar agora daqui para frente, são suas ações, responsabilidade sua, mas aí você conseguiu desbloquear. Daqui para trás não tenho mais nada, quebrou ali, ó. Exato. Parou. Exatamente. E uma coisa muito importante do resultado dessa terapia é a clareza mental. Então, aquilo que não estava legal na sua vida, ele foi desbloqueado, né? Tanto que a gente passou ali 12 horas, 18 horas, né? 18 horas foi o meu, né? Exatamente. Dessa reprogramação de todos os temas que veio, né? Porque cada um tem a sua vida, então não dá para saber exatamente quantas horas. Mas estima-se até 20 horas, mais ou menos, né? Então você faz todo o desbloqueio e depois, né, vem essa clareza mental. Então, aquilo que você tinha antes de 5%, porque 95% era tomada pelos seus ancestrais, hoje você tem de 5%, passa a ser toda 100%. Toda a responsabilidade é minha. Exatamente. Então, as coisas, né, os insights, as coisas começam a vir. Né? Então, acho que na semana que a gente não tinha nem terminado ainda, né? Posso falar tudo que eu quiser da minha experiência? Pode. Não vai me atrapalhar. Não vai me atrapalhar não, né? Porque agora eu tô assim, vai me atrapalhar não. Não, é porque realmente quando a gente passa por um processo desse, essa clareza mental, realmente ela vem muito forte já logo nas primeiras sessões. Né, foram vários dias fazendo, porque realmente é muito intenso, é bastante cansativo, né, Ale? Porque a gente acessa realmente áreas que estão ali que a gente não tinha nem noção, né, que estavam. Mas, falando em resultado, que eu sei que é o que você quer saber, de resultado... Tá todo mundo ali, ó. Os insights, eles já vieram na primeira semana. Se eu não me engano, naquela semana a gente tinha feito na segunda e na quarta, né? Então foram 2 dias, muitas horas, mas 2 dias. Ainda tinha alguns temas pra gente desbloquear. E numa imersão que nós fizemos no final de semana, vieram respostas de algumas situações, principalmente aqui dos nossos negócios, né? A gente sempre compartilhando uma com a outra. Toda hora, ela, Iris, o quê? Iris, meu Deus! A Iris não tinha feito. Eu não tinha feito, gente. Eu tava assim, quê? E eu gosto de descrever como que foi, principalmente esse que pra mim foi muito forte, porque foi muito rápido. Na semana anterior a gente havia conversado sobre algumas situações aqui, de um dos nossos negócios. E a gente assim, não, então tá, a gente precisa resolver isso pra gente atingir esse resultado, beleza. Ai, mas como a gente vai fazer? Como a gente vai fazer? Ai, não sei. Vai aparecer. E Ale, presta atenção que você vai ter muitos insights. Dá um jeito de anotar, porque você vai esquecer e vai vir. Eu falei, tá bom, né? De repente, era como se eu tivesse... Sabe cena de filme? Que tá todo mundo conversando, tem música em volta e você não tá ouvindo nada, mas o seu cérebro tá assim. Eu levei uma agenda, eu zerei ela quase inteira. E eu falei pra ele, eu falei, olha o tanto que eu escrevi. Escrevi um monte de folhas. Escrevendo como se eu estivesse realmente recebendo tudo as informações que eu precisava. Né? Então, assim, você experienciar tão rápido assim,
Eu acho que valida toda a técnica, né? Todo o potencial que a técnica tem e traz mesmo, olha, esse é o caminho. Né? E até em uma apresentação que a Lê fez para um grupo nosso, fiquei até bastante emocionada. Quando eu fui falar, não estava prevendo aquilo, porque faz muitos anos que eu busco terapias alternativas, né, tentando solucionar algumas situações da minha vida, a constelação familiar mesmo, constelação sistêmica. Fiz muitas sessões e a reprogramação do DNA, ela veio como um solucionador. Pensa nessa potência de 18 horas de terapia. Né? Então, acho que não tem... Profunda, né? É muito Profunda. É muito profundo. Eu acho que assim, né? Existem muitas técnicas, né, hoje em dia, e uma não anula a outra, Sim. né? Mas uma coisa muito legal da reprogramação, porque assim, às vezes eu não preciso saber o que você está vivendo agora. Quais são os seus problemas de agora. A técnica é chegar lá na raiz do problema, porque quem vai me dizer são as pessoas que estão sendo reprogramadas, né? Sim. E chegar lá na raiz e fazer esse corte da raiz. E aí, automaticamente, os problemas que tiverem agora vão ser solucionados por ter o corte na raiz. Porque muitas vezes você faz vários tipos de terapias que resolvem por um momento e depois volta. Né? E quando você faz um corte lá na raiz, né, reprograma lá do início, né? Aí não tem como... Não tem, porque foi desbloqueado, foi cortado e não tem como vir de lá para cá de novo. Que foi o problema inicial, né? Exatamente. Ale, e quando a gente conversa, né, principalmente nos grupos e principalmente a mulherada, que nós somos acho que 99% do nosso meio é mulher, né? Então elas ficam perguntando assim, mas todo mundo pode fazer, tem um perfil, mas eu não vejo assim um problema. E eu já vejo o contrário, né? É uma técnica que ela é indicada para todo mundo. Para todo mundo? Né? Não tem, quer dizer, idade tem, né? Pelo menos eu acho que quando a pessoa começa a ter discernimento, né? Talvez a partir dos 18 anos, né? E até para frente, né? Mas tem que acreditar. Né? Tem que ser realmente se entregar de corpo, alma e coração. Viver aquela experiência junto com você para que ela tenha um resultado, porque se tiver lá meio, não vai. Exatamente, porque, não acredito, tal, porque as informações, elas vêm. Gente. Simplesmente eu ajudo a acessá-las, mas vocês que me trazem todo a saga inicial, ali, né? Então, se a pessoa ela for muito cética e não acreditar, não tem como fazer. Ela não vai se abrir totalmente. Exatamente. Eu acho que isso aí é pra tudo, né? Tudo aquilo que a gente se propõe a fazer, se a gente não fizer a nossa parte, não vira. Não vira. Não vira, né? Porque não adianta mexer, fazer o que for, mas também ela não está, ela não vai seguir para que ela possa tomar as decisões dela e não ficar colocando a culpa nos outros, né? Porque é mais fácil, né? É mais fácil, exatamente. E o que é grandioso, né, desse teu trabalho, que é a reprogramação, é que ele não resolve, resolve porque a gente pensa num resultado que vai solucionar aquilo que está me atrapalhando, né? Então talvez o termo não seja muito adequado, mas assim, o impacto que ele tem, que não é só na minha vida, né? Sim. Eu acho importante a gente falar isso, porque como a gente está falando de reprogramação de DNA, a gente está falando de lado materno, de lado paterno, e todo mundo que faz parte da minha geração, inclusive até os meus filhos. Sim, né? exatamente. O detalhe dos filhos, né? Porque eu vinha nessa busca de libertá-los, porque eu já tinha prestado atenção que alguma coisa estranha acontecia, né? Não é possível eu tão próspera quebrar. Meu pai a mesma coisa, meu avô a mesma coisa. Então já comecei pela lógica deduzir algumas coisas. Sim. Então essa busca começou. E quando você explicou sobre isso, era isso que eu procurava. Exatamente, porque quando você termina o trabalho, né? Você é impactada, mas todo mundo do seu clã familiar. Então, seus irmãos,
sua mãe, seu pai, seus avós, seus primos, tios, né? Sim, E todo mundo do seu mundo clã. que tem o laço familiar. Laço familiar. E seus filhos por parte de mãe. porque é o que fiz no Exatamente, né? Por parte de caso. pai. 50% já estão Isso. liberados. Já estão liberados, exatamente. Uhum. Que legal. Quando eu falei isso para os meus filhos, né? São novos ainda, mas a minha filha ela já falou, não, então já vou resolver o lado do papai, porque fica daí zerado, né? Ele Ela, e os irmãos. irmãos. Uhum. Já ficam liberados de tudo isso que vem de lá de trás, pai, né? Libera o pai, os irmãos do pai, né? A parte também, porque ela vai é fazer sangue dela. O avô, A tataravô, linhagem do pai dela. todinha. Gente, eu Uhum. só tinha pensado nela. Normal, né, gente? É mãe. Normal, é mãe. Desculpa, eu pensei nos filhos, né? Sim. Gente, que legal. É verdade. Sim, é os verdade. avós, Porque eu os primos. fiz, liberei todo mundo. Ele também. Ela fazendo, vai liberar todo mundo antes É. dela. Gente. Que legal, hein? E isso é bom, né? Porque daí já vai com mais clareza até pra eles, né? Olha como que Olha o peso que tira. Uhum. Você imagina o peso que tira? É muito. É poderoso, né? Então, assim, poderoso. todo mundo pode fazer, vamos colocar aí, né, que tem a sanidade, que tem discernimento acima de 18 anos, todos, homens, mulheres, todo mundo, né, que queiram e que acreditam que não sejam céticos, como você falou, que tenham essa responsabilidade de saber que vai estar trazendo histórias, gente, histórias, depois eu vou contar o meu depoimento, histórias lá de trás dos antepassados e que realmente, né, fala, olha, eu quero fazer, e não ir cético e falar, vou lá para ver. Gente, Não tem como. não tem. Você vai falar, vou lá para ver, já vai levar um capote ali já. E quando começa, né? Eu acho que a hora que você for, não sei o que exatamente você vai falar, porque a gente fica, meu Deus do céu. Ai, eu não preparei, mas daí eu vou falando. Eu não sei. Na hora que a gente começa, né? Na primeira sessão, nos primeiros minutos ali, vem um turbilhão de informações que a gente fala, de onde que tá vindo isso? Como é que eu sei disso? Como é que eu sei disso? Uhum. Porque conscientemente, você não imagina, né? Não. Tanto que quando vem as histórias, a gente fica, nossa! Porque elas são muito impactantes, né? São. E a gente leva uns sustos, até eu falo, meu Deus! Não, pelo não amor acredito de que isso Deus. E assim, Aconteceu. e parece que a energia, porque a gente está falando de terapia holística, parece que é uma energia, porque eu falava para Lê assim, Lê do céu, eu tô sentindo o meu corpo. Parecia que eles estavam tudo atrás de mim. Falava, gente, parece que eles... Que energia que é essa? Porque a gente está mexendo, né? A gente está limpando, a gente está desbloqueando. Revivendo Isso, as histórias deles. Então, por isso tem um impacto. Físico. Mas eu garanto que todo mundo que está assistindo aqui deve estar falando, mas como que é? O que é esse negócio que a gente está falando, que vai mexendo, que tá entrando, que tá revivendo? Uma gente, coisa importante, gente, que isso tem não que é viver nada isso. espiritual. Não. É físico. É físico. Nós acessamos as informações do DNA e que vem para o inconsciente e o consciente, Aham. né? Em um curto espaço de tempo. Não é religião, não é espiritualidade, não é isso. É você. Inclusive, qualquer religião pode fazer. Qualquer Isso uma. não interfere, Porque não interfere. Não é religião isso, não tem é. nada a ver. Não é, de jeito nenhum. Mas é você conseguir acessar e falar, mas como que você acessa, como que você sabe? Gente, cada um tem a sua experiência. A Malu, eu sei da Malu, a experiência dela, ela sabe da minha. E eu sentia assim, eu falava, meu Deus, parece que estão tudo aqui doidinho para eu desbloquear eles. Eu falava, Alexandre, parece que tá tudo aqui doidinho para desbloquear. A gente vem com a informação, né? É. Tá programado, né? Tá programado. Tá programado. Porque as atitudes do meu avô, o histórico dele é dos pais dele, dos avós dele, então do meu bisavô, tataravô. Eu tenho um pouco deles aqui. Sim. Eu tenho eles aqui, porque não tem como, é da onde a Iris surgiu. Não, a gente vem de uma linhagem. Uhum. Começou o mundo e a gente começou a vir. Exatamente.
Exatamente. Não é? É isso. E da minha experiência, não sei, eu já posso falar da minha experiência? Claro! Pode. Eu tô aqui, fala logo. Falando assim, bem rapidinho da minha experiência, que é assim, no dia eu senti assim, muita, não sei, a sensação diferente, uma energia diferente, e aí a gente começou a reviver coisas assim que eu falava, Lê do céu. Inimagináveis. Não dá para imaginar. Não dá para imaginar, mas aí depois, na hora você fica no choque. Nossa, depois. Você fica assim, não em choque, né? Mas você fala, nossa, olha isso. Agora eu sei por que a minha família é assim. Na hora eu falei para você. Agora eu sei por que a minha tia é assim, que a minha família é assim, que eu sou assim, que a minha irmã é assim. Uhum. Na hora eu já falei para você de algumas coisas. E aí, dos insights, no outro dia eu andando do nada, pá. Gente, veio assim, um insight, mas não foi para mim, foi para o meu esposo. Uhum. Foi um insight que veio na minha cabeça e até com o nome. Nossa. Até o nome. Eu cheguei em casa e falei, amor, é isso daqui, ó. Veio para você, não sei o que lá, e com o nome. Eu não sei como é que vem. Não sei como é que mexe, da maneira aqui dentro que foi feito os desbloqueios, né? Tipo, nós fizemos o desbloqueio de tanto o lado do pai quanto o lado da mãe, e eu fui entendendo por que a gente é assim, por que é assado. Por que eles eram daquele jeito, por que nós temos várias cópias de atitudes, por que a minha mãe é daquele jeito, por que eu sou isso parecida com a minha mãe ou com a minha avó. Porque, assim, tem casos, por exemplo, o meu esposo, ele tem um filho que é antes do casamento. Esse filho, ele mora no estado de São Paulo. Ele tem atitudes, uns atos, até tique, do meu marido. Mesmo tendo a convivência Que não, diária. Não, ele é a mãe dele, meu marido e a mãe dele nunca viveram juntos. Então, eles nunca moraram juntos. E ele tem até os tiques do que o meu marido tem. Tá tudo, gente. Tudo gravado. E eu falo, não é possível. Como que ele tá lá no estado de São Paulo e você aqui? Lógico, né? Eles têm a convivência de férias, tudo. Mas como que ele... Não é o dia a dia. Como que o seu filho tem esse mesmo gesto que você faz, que é igual... Mesmo padrão. Isso mesmo padrão. Então, quer dizer, é o DNA. Então, assim, eu tive esses insights pro meu esposo. Tive alguns, já tô... Essa semana. Clareza mental, vindo. E sonhos. E sonhos. Ontem, sonhos. Hoje eu passei para pegar a Malu, vim contando o sonho que eu tive, uns sonhos assim que eu falo, gente, mas como é que... De onde que eu tô vivendo? O que tá acontecendo? Tá vindo esses sonhos? Então, são os desbloqueios. Muitas vezes, nesses sonhos, vêm as mensagens que são importantes para você, né? Por isso que eu falava assim, ó, anota, anota. Porque às vezes, você sonha alguma coisa, para não passar do dia, você fala, nossa... O que eu sonhei tem a ver com o que tá acontecendo agora, né? Ela relatou 2 hoje, que ela falou assim, gente, mas o que tá acontecendo? Eu vou ter que prestar atenção pra entender o que de ontem eu já fui lá no celular e falei, amiga, olha isso, esse sonho é pra você. Que eu tô... Gente, desse jeito, porque vem umas coisas que daí você começa a prestar atenção. Antes eu tinha sonhos mas agora parece que veio específico, assim, ó. E até nas áreas, por exemplo, a gente fala bastante porque a gente tem as empresas aqui, até para a área das empresas, o convívio familiar, sabe? Eu acho que melhorou bastante. Porque mais leve, eu também falei com a minha família, olha, eu fiz isso. Contei para eles, né? Então, assim, porque eles fazem parte. Então, quer dizer, vocês... Vai impactar a vida de todo mundo, né? Vai impactar a vida deles. Então, assim, vocês, agora para frente, vocês também vão sentir essa diferença, entendeu? Então, dá para relatar. Então, eles podem me passar também o relato deles, né? Porque eles também foram desbloqueados. Claro, foram. Nossa, e minha mãe até chorou quando eu contei para ela. E o Wilson vai fazer semana que vem. Porque daí ele já vai desbloqueando a família dele, o filho dele também, né? Isso vai ser muito bom. Mas, assim, foi uma experiência incrível que eu passei essas horas com a... Muitas horas no dia com a Alexandra. Conseguimos entender o porquê que às vezes eu sou de alguma maneira ou de outra. E agora é a minha responsabilidade minha daqui para frente. Por que a minha família tem, igual a Malu falou, alguns padrões também, né? Porque, gente, é claro. É muito claro. É claro. Na hora eu falei para você, agora eu entendo por que a minha família do meu pai é assim, assim, assado.
Lembra que eu falei isso para você? Então, assim, eu comecei a entender não é que a gente está revivendo o passado, não é isso, mas é que a gente quer melhorar, não quer? Então, o que procura fazer? Desbloquear, falar, fez o corte, é daqui, eu não tenho mais interesse, não é que é interesse, eu não quero mais vivenciar o que os meus antepassados vivenciaram. Eu acho que é importante tomar consciência disso. Né? Consciência. É isso que essa prática faz, né? Exatamente. Traz a consciência para nós. Porque, querendo ou não, hoje nós temos uma vida excelente. Mas os nossos antepassados, eles sofreram muitos. Muitos porque chegaram numa terra nova. Gente, porque nós não estamos falando só da família do meu avô. Não aqui perto, né? Não, é do meu bisavô, é lá de quando ele estava na Itália, da minha avó, por que sofreram, por que saíram lá daquela guerra e vieram aqui no Brasil. O tanto que os pais dos meus avós, da minha avó, sofreram para chegar aqui e descer em Santos, foram descendo a cavalo, foram desbravando. Então, quer dizer, é uma experiência incrível, tá? Que isso daí precisa ficar com eles, né? Precisa ficar com eles, porque o sofrimento, a gente entende que vida, sofreu, e nós somos muito gratos pelos que eles fizeram, porque hoje nós estamos aqui. Graças a eles, né? Vários, né? Avós, pais aí fizeram isso, então a gente tem que ser grato por isso, mas aí agora viver a nossa vida. Exatamente. Né? E mais um detalhe, Ale, que a Iris até mencionou, né? Você mencionou que o Wilson vai fazer semana que vem, no caso de casais. Sim. Né? Porque quando um dos dois faz, necessariamente o outro tem que fazer. É muito importante. Porque senão dá esse desequilíbrio, dá um desequilíbrio, porque existe a rotina do casal, né? Quando você faz, eu acho que você deve ter percebido isso, que você já fez, né? A clareza mental começa a vir de muitas coisas, né? E aí a pessoa, muitas vezes, com o passar do tempo, ela começa a acender. E às vezes quem não fez, ele continua na rotina e começa a dar um desequilíbrio, né? Então eu acho que é muito importante o casal faça. Ele pode fazer inclusive em conjunto, né? No mesmo dia ou separadamente, né? Mas é interessante que os dois façam, né? Que legal. Que ambos estejam aí com as suas vidas desbloqueadas, destravadas, para que todos os lados consigam os resultados, né? É isso mesmo. Ai, maravilha, viu? Nossa, daria para ficar aqui horas falando, né? A Lê já tá com a agenda cheia, né? Graças Porque quando a gente Deus. começa a falar de algo que traz um resultado, para mim foi rápido, né? Essa parte dos sonhos, na primeira noite foi realmente assim, eu passei uma semana inteira sem dormir, porém de olho fechado, né? Porque muitas pessoas em sonho conversavam comigo e eu tenho certeza que eram os meus familiares, meus antepassados. Então, assim, vivendo a experiência mesmo, né? Quando a gente que fala, cada um é uma experiência, né? É um processo de 6 meses, na verdade, né? Até fazer todo o desbloqueio. Mas, inicialmente, né? Como começa os desbloqueios, já vem muita coisa. Porque você estava acostumado a uma rotina. E depois você vai acostumando, né? E aí vão continuar abrindo coisas, né? Que é um processo de 6 meses. Mas, no início, já é impactante, porque... É muito rápido. É muito rápido. Né? Muito rápido. É como se fosse virada uma chave mesmo. E aí você já inicia no processo. Exatamente. Maravilha! Vamos deixar, então, contato, redes sociais, para quem quiser te encontrar, saber um pouco mais, né? Ter mais informação da reprogramação. Tá bom. Bom, minhas redes sociais é Alexandra, _Haas, _ZYK. E lá você pode clicar e me chamar pelo WhatsApp, né? Que daí a gente pode conversar. Tá, o Alexandra é _Haas. O Haas R-A-Z. A gente deixa na descrição também o sobrenome e o @ para ser mais fácil, né? É só copiar e colar lá que vai achar. Deixa também um contato se você quiser. Ah, tá bom. Que daí a pessoa já te chama direto no WhatsApp. Meu DDD ainda é 11, né? 983014101. Você faz também o atendimento online. Isso. Então, gente, todo o Brasil. Online, e não só Brasil, né? Tá atendendo fora do Brasil também. Estados Unidos, Austrália.
E como o atendimento é online, né? Eu me readequo aí aos horários. Ótimo, Olha então. que legal. É, Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Ale, muito obrigada. obrigada a vocês. Fazia tempo que a gente queria trazer você Isso, aqui mas pra a falar agenda que estava, deu né? certo. Mas que ótimo, Uma honra maravilha, receber viu? você. Obrigada. Obrigada, nós que agradecemos, viu? Gente, ó, quem ainda não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreve pra não perder nenhum episódio, tá bom? Ó, um beijo. Beijos, Até o próximo. até. Tchau, tchau.